vamos começar a transmissão agora para quem vai acompanhar no YouTube. Quando tiver ok, se me dá um sinal. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos falar da palavra de Deus. E eu sei que Deus tem grandes coisas para mim e para você. Amém? Eu já gostaria, assim bem rapidinho, que nós abríssemos as nossas Bíblias num livro chamado Deuteronômio. Glória a Deus. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Se você gosta de anotar títulos, o tema da palavra hoje é o segredo das bênçãos. Amém? Você pode repetir isso? Diga: o segredo das bênçãos. E para nós compreendermos um pouquinho mais, dos segredos das bênçãos para nós precisamos saber quem é Deus, precisamos saber quais são as bênçãos e como desfrutarmos dessas bênçãos. Amém? Então, no Deuteronômio, livro de Deuteronômio, Deuteronômio é a repetição das leis escrita por Moisés para reforçar tudo aquilo que ele já havia dito anteriormente, para o povo ficar mesmo nos caminhos do Senhor. Então a primeira coisa que você precisa saber é quem é Deus. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, te dá uma pequena amostra, não é a totalidade de quem é Deus. Amém? Deuteronômio 10, no versículo 17, Moisés, um homem que teve inúmeras, maravilhosas experiências com Deus, que tinha comunhão com Deus face a face, ouvia a voz de Deus de uma forma audível, não por sentimento ou por pressentimento, mas ele ouvia mesmo. E ele escreve e descreve aqui quem é Deus. Está escrito: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses. Se existe algum outro tipo de Deus, eu quero dizer para você o que Moisés está falando para nós, que o teu Deus, que o nosso Deus, Ele é o Deus dos deuses. Muitas pessoas têm deuses, criaram deuses, adoraram a deuses e adoram a vários deuses. E a Bíblia está sendo muito clara, dizendo que o meu Deus, que o teu Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que por amor de nós entregou o seu Filho, Ele é o Deus sobre todos os deuses. Amém? Olha, vai tomando consciência disso, vai tendo ciência disso, porque não é só isso, é mais. Além dele ser o Deus dos deuses, Ele é o Senhor dos senhores. Amém? Se existe algum senhor, se existe alguma senhora, se existe alguém que se acha dono, alguém que se acha senhor de alguma coisa, a Bíblia está dizendo que o teu Deus, que o nosso Deus, Ele é o Senhor dos senhores. Não tem outro Senhor acima do nosso Deus. Ele é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Depois ele continua. Ele diz assim, que o nosso Deus é um Deus grande, poderoso e terrível. Imagine um Deus grande, irmãos. Olhe para mim, por gentileza. Eu tento imaginar o tamanho de Deus e eu não consigo. Em algum versículo da Bíblia diz que Ele se assenta no globo da terra. Você imagina Deus sentando no globo da terra? Imagina o tamanho da terra. Existe aí alguns milhares de quilômetros. E Ele senta lá e fica só contemplando. Fica falando com as estrelas. Ei, fulana, que Ele sabe o nome de todas elas. Ele chama a estrela e elas obedecem.
É um Deus muito grande, é um Deus muito acima do que qualquer outro Deus. É o Deus que você serve, é o Deus que você está conhecendo através da palavra dEle. Amém? E Ele fala que Ele é um Deus grande, que Ele é poderoso, Ele não faz acepção de pessoas e nem aceita recompensas. Você não precisa oferecer nada a Ele, você não precisa fazer barganha com Deus. Basta você conhecê-lo e confiar nele, e obedecer os seus preceitos e os seus mandamentos. Amém? Então nessa primeira introdução é só uma pequena amostra do Deus que você serve, do Deus que você está conhecendo através da Bíblia. Não é através de uma religião, mas é através da palavra do próprio Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos continuar então. Falando de segredos da bênção, nós precisamos entender outra coisa. Além de conhecermos a Deus, nós precisamos entender o seguinte: Deus nos dá liberdade de fazermos escolhas. Você não é obrigado a acreditar na palavra de Deus, você não é obrigado a frequentar uma igreja, você não é obrigado a ser um cristão, você não é obrigado. Mas Deus, além de nos dar essa liberdade de escolha, porque isso tudo está relacionado com o segredo das bênçãos de Deus, você entende agora e vai entender agora que Deus está interessado em abençoar não só você, mas também a tua família. No mesmo livro de Deuteronômio, você vai no capítulo 30, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Moisés continua escrevendo aqui a respeito da lei de Deus para o seu povo, mostrando que as leis são bem simples, são bem explícitas, está bem patente. Nós vamos ler o versículo 19, mas se você depois quiser estudar, leia do versículo 11 que fala dos mandamentos. Diz aqui no versículo 19, Deus falando para nós, amém? Ele diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que eu te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua. Quem que é a semente? São os teus filhos, é a sua família. No versículo 20 diz: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, e a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Olhe para mim, irmãos, por gentileza, preste atenção. Se o ser humano, se o homem, se a pessoa fizer escolhas certas, você vê, posso te ajudar? Se você entender o que Deus está falando, Ele está falando assim: você tem liberdade de escolha. Quem já fez escolhas erradas aqui na vida, irmãos? Nossa, aí também você que está assistindo, já fizemos muitas escolhas erradas. Ficou caro? Ficou doído? Tem escolhas que seguem a nossa vida inteira, marcas que ficam a vida inteira, porque nós fizemos uma escolha errada no passado. Jovens, tome cuidado com as escolhas que vocês fazem hoje, porque isso pode repercutir na sua vida para sempre. Marcas, frustrações, decepções. Então aprenda com Deus, aprenda através da Bíblia.
e veja na palavra de Deus que Deus, apesar de nos dar liberdade de escolhermos e fazermos as nossas opções, Ele nos dá uma dica. Ele fala aqui no versículo 30, olha, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. E ele fala, escolhe, pois, a vida. É como se ele estivesse dando alternativas A e B para você escolher. A, vida e bênção. Alternativa B, maldição e morte. E aí ele fala assim, eu não devia te ajudar, mas eu vou te dar uma dica. Escolhe, pois, a alternativa A, que é a vida e a bênção para sempre. A vida e a bênção para você e para a sua família. Que Deus lindo esse, não é não? Ele até nos ajuda, Ele assopra para nós a resposta certa. Então, entenda isso, que o segredo da bênção está diretamente ligado às escolhas que nós fazemos. Amém? Só para pincelar, eu queria que você abrisse lá em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, a carta aos Efésios, diz assim no versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Vamos repetir isso em voz audível para você acreditar realmente que essa palavra é para você? Amém? Diga assim, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ficou legal, hein? Ficou tudo bagunçado. Então vamos ler junto agora, valeu? Vamos nessa, olha lá, ó. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Amém? Então a Bíblia está sendo muito clara. Deus está sendo muito claro que através de Jesus Cristo nós já fomos abençoados com todas as bênçãos. Moisés faz um pequeno resumo. Aqui o apóstolo Paulo já fala tudo assim, abençoou com todas. Mas o Moisés, lá no Deuteronômio, a gente pode voltar para lá, o Moisés faz uma síntese, um resumo daquilo que representa essas bênçãos que o apóstolo Paulo fala em Efésios. Lá no capítulo 28 de Deuteronômio, já fazia muito tempo que eu não meditava nessa palavra e não a lia com um pouco mais de atenção. No capítulo 28, aqui fala as bênçãos que serão lançadas do Monte Gerizim. É dali que Deus está dizendo assim, olha, eu vou falar para vocês as bênçãos que eu tenho preparado para vocês. Alguns aqui já conhecem, mas vale a pena ver de novo, amém? Olha só o que está escrito aqui no versículo 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Amém? Irmãos, olhe para mim um minuto. Só esse versículo 1 aqui, irmãos, já tem uma promessa carregada aqui de bênção para mudar a vida de uma pessoa, de uma família, de uma nação. Ele começa dizendo assim, se eu e você, se nós ouvirmos a voz de Deus, tendo o cuidado de viver a palavra de Deus, ele diz, Deus está dizendo que Ele vai te exaltar, Ele vai nos exaltar sobre todas as nações.
como essa escrita de Moisés estava sendo dita especificamente para o povo de Israel, que tinha saído, que estava saindo lá do exército, lá do Egito. Ele estava falando para aquele povo: ei, o nosso povo, a nossa nação será exaltada se nós obedecermos o que Deus diz para fazer. Porque lá naquele meio do povo de Israel, haviam murmuradores, haviam medrosos, haviam fofoqueiros, haviam aqueles que não acreditavam em Deus e ainda criticavam a liderança do Moisés. E Moisés agora é usado por Deus para dizer: povo, se vocês ouvirem a voz de Deus, se vocês obedecerem a voz de Deus, vocês nunca serão envergonhados, nunca serão desonrados, pelo contrário, vocês serão exaltados. Só que essa palavra já não é mais para o povo de Israel daquela época. Hoje essa palavra é para o povo de Israel dessa época, desse tempo. E esse povo somos nós. Eu não nasci em Israel, você nasceu em Israel? Não, mas nós fazemos parte da Israel de Deus por causa de Jesus Cristo. Porque Ele pagou um preço lá naquela cruz, nós estávamos fadados a irmos para o inferno, a vivermos nas trevas eternamente. E Jesus se apresenta num projeto maravilhoso de Deus, um projeto de amor que ninguém consegue explicar, de alguém dar o seu próprio filho para morrer por um pecador, para morrer por você, para morrer por mim. O que você tinha para agradar a Deus, ao ponto de Ele falar assim: vou dar meu filho para morrer por você, Eliseu? O que você tem para oferecer? Nós não tínhamos nada. É esse amor que nós não conseguimos entender. E se nós entendermos um pouquinho, a gente ama um pouco mais os irmãos. A gente ama um pouco mais as pessoas. A gente tem um pouco mais de misericórdia. E agora vem essa palavra dizendo: ei, a Israel que saiu lá do Egito, já passou, já saíram, já seguiram a caminhada deles. Nós estamos ainda na nossa caminhada. Nós ainda estamos no deserto. Nós ainda desfrutamos sim de grandes bênçãos, mas de vez em quando vem uma situação. Eu não vou chamar de provação ou ataque do diabo. Eu sei que nós vamos passar por essas situações e vamos atravessar esse deserto. Se tiver que atravessar o rio ou o mar, Deus vai com você e vai abrir esse mar. Porque Ele é o mesmo. Lembra do que nós lemos, o primeiro versículo? O nosso Deus é o Deus dos deuses. É o Senhor dos senhores. Ele é o Todo-Poderoso. Confia nele. Ai, pastor, você não sabe, a Covid pegou a minha casa, pegou a minha família, a HN1, N4, N5, N6, eu sei lá, está lá. Você vai passar por essa e vai sair, irmãos. Porque o teu Deus é um Deus que está dizendo para você: eu te abençoei com toda a sorte de bênção. Recebe essa palavra, irmãos. Que bênção você veio buscar hoje? Que bênção você precisa? Ele já te abençoou com todas as sortes de bênção. Mas continua vendo essa relação que Moisés escreveu a respeito das bênçãos de Deus para a tua vida e para as nossas vidas. Amém? Olha aqui no versículo 2. Ele fala assim: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Eu acho lindo esse versículo 2. Olhe para mim um segundinho só. Dá vontade de continuar lendo, mas a gente vai ler. Mas o versículo 2, irmãos, ele fala assim: você está querendo ser abençoado? Quem precisa de ser abençoado aqui? Talvez você não esteja sendo alcançado pela bênção porque você está correndo demais. Você está correndo atrás da bênção. Você está correndo para lá, está correndo para cá. E de vez em quando valeria a pena simplesmente falar assim: não, eu vou parar. Vou parar, aquietar minha alma, aquietar meus pensamentos, olhar para a palavra de Deus e esperar nele. E quando você faz isso, entendendo a direção de Deus, a bênção vem e te alcança. Ela te pega. Amém? Porque a promessa diz que a bênção
as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E Deus pode te abençoar aonde Ele quiser. Deus pode, diga assim, Deus pode me abençoar onde Ele quiser. E sabe onde Ele quer te abençoar? Quer saber? Olha aqui o versículo 3. Deus está dizendo que você é bendito ou abençoado na cidade. Você é bendito e abençoado no campo, no interior, em outro país ou nesse país. Então a tua decisão de mudança, a tua escolha de mudança deve estar linkada, agarrada, pautada pela palavra de Deus, pela direção do Espírito Santo. Eu vou mudar de cidade porque lá é que eu vou ser abençoado. Deus fala, aqui eu não consigo, é muita gente aqui, tem muita pandemia aqui, tem muita violência, aqui eu não posso te abençoar. Já pensou Deus perguntando isso para você? Você vai mudar para ser abençoado lá? Não, eu te abençoo onde eu quiser, eu te abençoo aonde você me obedecer. Amém? Versículo 4, volta a falar da bênção familiar. Bendito o fruto do teu ventre. É que está tudo junto aqui. Mas pensa nisso. Quem tem filhos aqui? Irmãos, comece a declarar isso que a Bíblia diz. A palavra de Deus diz que os seus filhos são benditos. O fruto do teu ventre, ou seja, o filho que você gerou, Deus está dizendo que ele é bendito do Senhor. Amém? Pastor, você não conhece a peça. Não conheço a peça, mas eu conheço Deus. Acho que eu conheço um pouco. Então comece a conhecer mais a Deus e comece a falar dos seus filhos o que Deus diz. Deus diz que ele é bendito. Depois ainda mais, ele fala que também é bendito o fruto da tua terra. Se você tem agricultura, ou se você, todo o trabalho das suas mãos, olha aqui, bendito o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Aqui fala de pão, aqui fala de alimento, aqui fala de família, aqui fala de casa. Versículo 6, diz que você é bendito ao entrar e bendito ao sair. Irmãos, pensa nisso. As promessas de Deus para a nossa vida. Eu podia chegar aqui, irmãos, contar umas histórias bacanas que eu já vivi. Histórias bacanas que eu já ouvi. Mas Deus falou assim, só prega a minha palavra. A igreja precisa estar atenta ao que eu estou dizendo. Que a igreja não é um lugar de reunião social. A igreja é um lugar para você aprender a palavra de Deus e saber quem você é no contexto do cristianismo, quem você é no contexto do amor de Deus sobre as nossas vidas. E quando você entende isso, quando você medita nisso, você começa a descobrir que você é bendito ao entrar e bendito ao sair. Versículo 7. Aqui fala uma coisa interessante, diz que o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho eles sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão. Olhe para mim, irmãos. Existe um conflito nas regiões celestiais. Existe uma luta pela tua vida. Existe um inimigo chamado Satanás, que quer destruir a gente. Ele usa pessoas, usa às vezes até familiares, pessoas queridas, para tentar desestabilizar a nossa fé, desestabilizar as nossas emoções. E são inimigos. Só que não são inimigos carnais, são inimigos espirituais. Mas a Bíblia está dizendo que os inimigos que se levantarem contra ti, se eles vierem contra ti por um caminho, eles terão que fugir por 7 caminhos. Por quê? Porque é uma bênção, uma promessa, uma segurança, uma vitória que Deus dá para todos aqueles que fazem o que a palavra de Deus diz. Amém.
É fácil ser abençoado. O segredo da bênção está aqui, a relação está aqui. Aqui diz ainda no versículo 8. Isso aqui é lindo, irmãos. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que você colocar a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Levante suas mãos. Diga obrigado, Deus, porque o Senhor mandará que a bênção esteja comigo, nos meus celeiros, na minha despensa, na minha conta bancária. A tua promessa é que a bênção do Senhor chegará na minha vida, e essas mãos que estão levantadas têm uma promessa de que o Senhor abençoará tudo o que eu colocar na minha mão. Amém? Quando você chegar na tua casa hoje, põe a mão na tua porta e lembra dessa promessa. Deus, o Senhor diz que abençoa onde eu coloco a minha mão. Eu estou abençoando a minha casa, eu estou abençoando o meu carro, estou abençoando os meus filhos, estou abençoando a minha esposa, o meu marido. Faça isso. Faça isso. Eu não sei se você tem esse costume, eu de vez em quando tenho. De madrugada, às vezes eu acordo sempre de madrugada. E eu fico ali, vou orar um pouco. E daqui a pouco eu vou lá na cozinha, eu não abraço assim, mas eu ponho a mão na geladeira, falo: Senhor, obrigado por essa geladeira. Obrigado pelo pão nosso de cada dia. Eu imponho as minhas mãos na geladeira, no armário ali onde tem aquele arrozinho, onde tem aquele açúcar. Eu abençoo ali, sabe por quê? Porque Deus diz que aonde eu colocar a minha mão, ali será abençoado, irmão. Só que isso não é privilégio do pastor, isso é para você também. Olhe de novo para as suas mãos. Diz assim: obrigado, Deus, porque o Senhor diz que em tudo que eu pôr a minha mão, o Senhor me abençoará. Aleluia, aleluia. Aplaude ao Senhor com essas mãos. Amém. Depois, ele ainda acrescenta ainda algumas coisas aqui. No versículo 9, ele fala que o Senhor te confirmará para si por povo santo. Ou seja, Deus está dizendo assim: você é meu, você me pertence. Deus está garantindo isso para você que entregou sua vida a Jesus. Se não entregou, faça isso hoje. Permita que Ele seja Senhor da tua vida, porque Deus também te chama de um povo santo, um povo separado. Separado. Povo santo ou santo significa estar separado. Foi isso que Ele fez na sua vida. Depois Ele continua ainda aqui. No versículo 10 diz que todos os povos da terra verão que você é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Aleluias. Olhe para mim, por gentileza. Quando você tem essa comunhão com Deus, quando você tem intimidade com Jesus, com o Espírito Santo, o teu semblante muda, o teu pensar muda, as tuas ações mudam, porque Deus começa uma obra na tua vida. E algumas pessoas não vão se conformar com isso. Elas vão dizer: aí, agora você está indo para a igreja, não bebe mais. Agora você está indo para a igreja, não fuma mais. Agora você está indo para a igreja, já não... Tantas coisas. Eles começam a perceber uma grande diferença na tua vida. O que era antes de Jesus entrar na tua vida e o que é depois que Jesus entra. E eles vão olhar para vocês. Olhe, preste atenção, a Bíblia está dizendo aqui. Alguns terão temor de você. Alguns vão te honrar. Alguns vão dizer: que bom que você está indo para a igreja. Um dia eu ainda vou com você. E outros vão fazer piadinhas. Outros vão fazer muitas coisas ruins. Mas você permanece firme. Por quê? Porque Deus está dizendo, aqui no versículo 10 que eu li, né?
que todos os povos da terra, mas a gente fala num nível mais próximo, né? Familiares, amigos. Não sei se você teve alguma experiência, depois que você mudou a sua vida, entregou sua vida para Jesus, alguns amigos vêm falar para você, você não faz mais isso, você não faz mais aquilo. Você fala, não faço. Por quê? Porque Jesus entrou na minha vida, agora Ele é Senhor da minha vida. Eu já não vivo mais do jeito que eu quero, eu vivo do jeito que Ele quer. Ou pelo menos a gente se esforça para viver a palavra de Deus. Amém? E se alguém bater no peito e falar que vive 100%, vem aqui na frente que a gente vai orar por um mentiroso, para Deus te perdoar. Mas é uma luta diária, irmãos, para a gente viver essas verdades de Deus aqui. Amém? Outra coisa importante também que vamos entender aqui agora. O versículo 12 diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Glória a Deus. Para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar a obra das tuas mãos. De novo aqui, hein? Trabalho das suas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. O versículo 12 e 13, é muito importante a gente dar uma olhadinha neles, com um pouco mais de minuciosidade. Olha que palavra bonita. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu. Olhe para mim um minuto. Você já viu o céu aberto? Só em filme? Só em novela? Ou em peça teatral? Em peça teatral você vê o céu aberto, mas não é o céu aberto, é uma representação do céu aberto com aqueles, como é que chama? Holofote, né? Mas tão forte que fica todo diferente a cena, porque ali representa o céu se abriu e Deus veio para falar. No filme, na novela que passou de Moisés também, quando Deus queria falar com ele, havia um brilho, havia uma situação. Então a gente não consegue dimensionar o que significa que Deus abre o céu. Não dá para pensar nisso. Mas eu não entendo, mesmo que eu não entenda, mesmo que você não entenda, só acredita. Só acredita, irmãos. Sabe, nós temos aquele chavão que quando a gente não sabe o que falar, a gente tem costume de dizer, só Jesus na causa. Jesus é em todas as causas, irmãos. Não só naquela, em todas as causas. Agora tem situação que você pode falar, Deus, tem uma promessa aqui, de que o Senhor abre o seu tesouro, o céu. O que é o tesouro que Deus tem lá no céu para você? Olha, eu não sei se você precisa de ouro, se você precisa de prata, se você precisa... Eu não entendo que seja isso. Mas eu entendo que o tesouro de Deus, as verdadeiras riquezas, está no conhecimento de Jesus Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros, diz a Bíblia. Todos os tesouros do céu estão contidos em Cristo Jesus, está ali. E isso ficou escondido da gente por muitos anos. Eu sempre acreditei em Jesus, mas nunca conheci quais eram as riquezas, os tesouros que estavam contidos em Jesus. É o amor de Deus por nós. E uma outra riqueza que é muito linda, é muito maravilhosa, que é uma das maiores riquezas, é a sabedoria de Deus. Então, ao invés de dizer só Jesus na causa, é dizermos, Senhor, abre o céu e derrama sobre a minha vida sabedoria para entender os teus planos, para saber que decisão tomar.
Eu não vou falar, Jesus, só o Senhor na causa. Não, é o Senhor dando à minha vida, ao meu pensamento, a sabedoria, uma riqueza tão linda que eu preciso e você precisa, e Ele tem para nos dar. A Bíblia fala, pede sabedoria que eu te dou, pede sabedoria, porque Ele abre o céu e derrama esse tesouro da sabedoria sobre a tua vida. Chuva, chuva, chuva. Chuva fala de vida. Chuva fala de umedecer a terra para que ela dê frutos. É essa chuva que Deus quer derramar sobre você nos tempos certos para abençoar toda a obra das tuas mãos. E aqui tem algo que nós precisamos buscar e entender, que Deus diz que você pode ser um abençoador. Abençoador é aquele que está com as mãos estendidas para dar alguma coisa. Quando ele diz aqui que emprestarás a muitas gentes, significa você será um abençoador. Ao invés de ser aquele que está sempre assim, alguém pode me dar, você vai estar com a mão estendida a quem eu posso abençoar. Aleluia! Que nível de cristão, irmão! Que nível! Que nível! Que coisa boa saber que essas promessas está exposta, disponível para você. Amém? Depois ele diz assim, tu emprestarás, ou seja, abençoarás a muita gente, porém tu não precisarás ficar pedindo, porque no versículo 13, Deus diz que te coloca por cabeça e não cauda, por cima e não por baixo. É a promessa de Deus. Então você lembra de Efésios 1:3? O apóstolo Paulo fala de todas as bênçãos que você precisa. Moisés ele descreve aqui uma parte, mas é incrível, porque ele abrange todas as áreas da nossa vida, familiar, profissional, espiritual. Meu Deus, isso aqui é muito lindo demais. Amém? Então, qual é o segredo da bênção? O segredo para que as bênçãos descritas em Deuteronômio e em Efésios seja sobre a minha vida e a tua vida. Amém? Mas agora vem a parte doída. Porque essas bênçãos todas acontecerão na tua vida. Olha o versículo 1, por favor, de Deuteronômio 28. Você pode repetir esse versículo 1 comigo? Vamos dizer assim: e será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Qual é a condição para que todas essas bênçãos aconteçam nas nossas vidas? Aqui fala de darmos ouvidos e fala de guardarmos. Dar ouvidos é você ouvir a voz de Deus. O que é que Deus pede para fazer? No último versículo aí no 14, aliás, no versículo 13, diz também assim, vamos repetir, diga lá, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estará em cima e não debaixo. Repita aí. Quando frequentar a igreja, não é frequentar a igreja? Não, é obedecer. Frequentar a igreja faz parte. Mas aqui é obedecer o que Deus diz para fazer.
A nossa maior dificuldade, às vezes, é pensar: o que é que Deus diz para eu fazer? Eu relacionei algumas aqui, e com certeza, se eu perguntasse para você, você teria mais um monte. Deus pede para a gente honrá-lo. Um dos primeiros mandamentos, ou o primeiro mandamento, Deus diz honra-me, me ame, me coloque em primeiro lugar. Mateus 6,33. Ele fala de esforço, ele manda se esforçar. Ele não manda você ficar esperando. Não, ele fala: se esforça, faz alguma coisa. Ele fala também assim: perdoa. Perdoar? Perdoa. O que mais que Deus manda a gente fazer? Quem quer lembrar aqui? Você vê como é que a gente fica? A Bíblia fala lá no primeiro versículo de Deuteronômio: se nós ouvirmos a voz de Deus e guardarmos tudo o que Ele diz, e aí a gente fica assim: mas o que Ele diz? O que eu tenho que fazer? Dá um branco, não dá? Mas Ele tem tantas coisas. Ele fala para nós termos fé. Até porque Ele fala também na Bíblia que sem fé é impossível agradá-lo. Ele diz para nós o adorarmos, louvarmos. Ele diz para nós trazermos dízimos à casa do tesouro. Me ajude aí, o que mais ele diz que você está lembrando e eu não estou? Ide pregai o evangelho. Ele fala tanta coisa e às vezes nós não lembramos de nada. A gente só quer falar: Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero acreditar de verdade que o que nós lemos em Deuteronômio, o que nós lemos em Efésios 1:3, o que nós lemos em Deuteronômio capítulo 10, é a verdade para a tua vida. É a verdade que Deus, através da pregação, através dos cultos, através da leitura bíblica, através da oração, você vai ouvir a voz de Deus e vai ter força para obedecer, porque nisto está a recompensa, a bênção do Senhor. E será que se me ouvir, e será que se você fizer, e será que se você acreditar, essas bênçãos vão te alcançar, em nome de Jesus Cristo. Curva tua cabeça, por gentileza. Aleluia, Jesus. Uma das coisas que eu não posso esquecer e você não pode esquecer, que você tem um Deus que é soberano. Você tem um Deus que está acima de qualquer Deus que exista no universo. Você tem um Deus que te ama. Você tem um Deus que pede para você algo simples. Ele diz assim: o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Temas ao Senhor teu Deus, ande em todos os seus caminhos, ame ao Senhor, sirva ao Senhor com todo o teu coração e com toda a tua alma. Oh Deus, oh Mashere Canderamas, oh Recanderamas. Eu quero te levar a meditar agora naquilo que você precisa aperfeiçoar, talvez mudar algumas escolhas que você fez errado na tua vida. Oh Jesus,
Deus Santo, Deus poderoso. Feche os teus olhos, irmãos. Amado. Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, agora em nome de Jesus Cristo, que essas bênçãos anunciadas no Monte Gerizim através da vida de Moisés seja uma realidade na vida desta congregação, na vida das pessoas, você que está acompanhando essa transmissão. Que Deus abra os teus ouvidos, que Deus te capacite. Alguém está pensando assim, mas se Deus já me abençoou, por que é que eu ainda não me apropriei dessa bênção? Primeira coisa que eu queria dizer a você: não questione Deus, mas que você caminhe de cabeça erguida, confiando e esperando. O Salmo 126 diz que aquele que carrega a preciosa semente, você tem a preciosa semente, ainda que com lágrimas você vai semear e vai voltar com os seus molhos, vai voltar com a sua bênção. Então não questione Deus, porque ainda não aconteceu a bênção que você está procurando, buscando. Mas vale a pena você dizer: será que eu estou fazendo o que Deus diz para fazer? A minha oração é para que o Espírito Santo de Deus trabalhe no teu coração para te fortalecer, para fortalecer a tua fé. A minha oração é para que o Espírito Santo de Deus abra o teu entendimento, para que você não fique embaraçado com mágoas, ressentimentos e palavras de murmuração. Mas creia que o Senhor aqui te abençoa. Há uma promessa de Deus de uma vida longa. Vida longa. Vida longa, longura de dias, diz o Salmo 91. Porque você conhece o nome dEle, e Ele te conhece. E porque você o ama, Ele te exaltará. Visita agora, papai, em nome de Jesus Cristo. Visita a nossa casa, a nossa família. A tua promessa, Deus, fala de nossos filhos, fala de nossas famílias. Que a bênção venha e nos alcance. Alcance minha casa, alcance a tua casa. Você pode dizer assim: você não sabe quem mora lá em casa, pessoa difícil, pessoa complicada. Mas Deus está dizendo: eu sou o Senhor dos senhores, não tem ninguém complicado para mim. Muda você, muda você, muda você. Oh, a gente sempre quer que os outros mudem, e Deus está falando: muda você. Se encha mais do meu espírito, obedeça mais a minha voz. Põe a mão no teu peito. Ouça. Tirou do jardim tua humildade, colocou jardim. Em troca do amor eu pararia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O
benditas, mãos benditas, mãos benditas. Faça barulho para Ele. Adore. Eu quero conhecer. Faça barulho. Oh, ei, Deus, 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 Deus. Yeshua, Yeshua. Jesus Cristo, que a bênção do Senhor seja sobre a tua casa, sobre a tua família, que a bênção do Senhor traga saúde, cura, libertação e salvação na tua casa agora. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Continua cantando, irmão, continua.